Queridos irmãos, a paz do Senhor, amém? Você está feliz com Jesus? Aproveitando que você está de pé, abra a sua Bíblia juntamente com a minha, na carta de Paulo aos Filipenses. Grande Deus, aleluia. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo também de número 4, é o texto que nós queremos partilhar com os irmãos nessa noite. Quem achou, diga amém. Assim diz a Bíblia Sagrada: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Amém? Se assente adorando a Jesus. Aleluia. Queremos louvar a Deus por essa oportunidade. Prometo para os irmãos que não vou tomar muito tempo. Nós queremos louvar a Deus pela vida dos nossos líderes do departamento de casais, Diácono Hermes, juntamente com a Tati. Deus abençoe a todo o grupo que está envolvido. Que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês. A todos os nossos irmãos que estão ligados via YouTube, Deus abençoe. Enfim, a todos que venceram o frio e vieram adorar o nome de Jesus. Estava ali cutucando o Rocha, estava quase descendo para fechar aquela porta lá. Estava passando o vento gelado que estava chegando nas minhas pernas. Jesus amado, segura. Mas que bom que você venceu, tá? Glória a Deus. Queridos irmãos, eu peço também para vocês, obrigado, Santana. Peço para vocês também orarem pela minha senhora, a Sara. Nessa noite ela passou praticamente a noite em claro. Crise de enxaqueca muito forte. Ela não pôde estar na escola bíblica conosco, não pôde também vir no culto hoje. Deixei ela por casa. Se os irmãos viram mexendo no celular, eu estava perguntando como que ela estava, porque ela estava debaixo de medicação e ela está um pouquinho melhor. Glória a Deus por isso. Então, por isso que ela não está conosco aqui nessa noite. Quando dá essas crises de enxaqueca, o Hermes sabe, né, Hermes? Quando dá crise de enxaqueca, só Jesus para ajudar. Queridos irmãos, eu quero partilhar de uma palavra com vocês, com o tema 4 coisas que querem roubar a nossa alegria. 4 coisas que querem roubar a nossa alegria. Nós estamos diante da carta de Paulo aos irmãos na cidade de Filipos. Carta essa que é demonstrada por grande afeição dos irmãos para com o velho apóstolo. Nós sabemos muito bem que Paulo está preso, Paulo está perto do seu martírio pela mão do cruel imperador chamado Nero, e Paulo ele está recebendo donativos, ajuda dos irmãos da cidade em Filipos, pela mão de um homem que é descrito ou comentado por um nome chamado Epafrodito. Alguns historiadores vão dizer que esse Epafrodito é o mesmo Epafras, que vai fundar a igreja na cidade de Colossos. Paulo ele está incentivando os irmãos a serem alegres, produzirem alegria em servir a Cristo Jesus. Baseado nisso, eu quero trabalhar com os irmãos sobre 4 coisas que querem roubar a nossa alegria de servir a Jesus. Se tem uma coisa que eu tenho por certo, é que a vontade de Deus para os seus filhos é que eles tenham alegria. Alegria no seu modo de viver, alegria no modo de servir a Jesus, alegria em todas as áreas da sua vida,
Prova disso que o próprio Jesus vai dizer em João capítulo 15 e o versículo número 11 para os seus discípulos. Jesus vai dizer o seguinte: que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Jesus incentiva os seus amigos, aos discípulos, a terem a alegria no seu modo de viver. Nós sabemos muito bem que Neemias, o grande reconstrutor que vai fazer os muros, ele vai dizer no capítulo 8, versículo 10, para os seus companheiros, e Neemias vai dizer em alto e bom som: a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus, novamente para os seus discípulos, em Lucas capítulo 10, versículo número 20, Jesus vai dizer para os seus discípulos, quando há um debate entre os discípulos em quem é maior, quem realizou maiores milagres na missão dos discípulos que Jesus encarregara na mão deles. Jesus vai olhar para eles e dizer o seguinte: não se alegrar, porque os demônios sujeitam a vocês, mas alegrai-vos, Lucas 10 e 20, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Que alegria maior do que essa? Ter o meu nome, o seu nome escrito no livro da vida. Só que a verdade é que, baseado na carta de Paulo, escreve aos irmãos em Filipos, nós podemos descobrir que há algumas coisas que querem roubar a alegria de quem serve a Jesus. Eu intitulo essas coisas como ladrões que querem roubar a alegria de quem quer servir a Jesus. O primeiro ladrão que quer roubar a alegria de nós servirmos a Jesus é as circunstâncias. As circunstâncias da vida muitas vezes querem sufocar a nossa alegria de servir a Jesus. As circunstâncias que muitas vezes nós vivemos querem sufocar a nossa alegria de servir a Jesus. Só que Paulo, falando para os seus conterrâneos ou seus amigos na cidade de Filipos, Paulo ele vai dar um ensinamento para nós. Que o primeiro ladrão que quer roubar a nossa alegria, denominado por circunstância, Paulo vai dizer lá no capítulo 1, versículo número 12, para os seus amigos: quero ainda, irmãos, olha Paulo falando para os irmãos em Filipos, cientificar-vos, ou fazer notório para vocês, que todas as coisas que me aconteceram, que todas as coisas que vieram sobre a vida do apóstolo Paulo, ele está falando o seguinte: tem antes contribuído para o avanço, progresso do Evangelho. Aqui está o primeiro ladrão que quer roubar a alegria de nós servirmos a Jesus: as circunstâncias. Paulo está dizendo o seguinte: meus irmãos, as circunstâncias não é o problema para mim servir a Jesus. As circunstâncias ou as provas não vão me ferir para servir a Jesus. O velho apóstolo está dizendo que tudo que veio sobre ele antes foi para o progresso, para o avanço do Evangelho. Paulo ele não é prisioneiro de circunstância. Paulo não é prisioneiro de Roma. Paulo é prisioneiro de Cristo Jesus. E ele está dizendo: as coisas não vão ofuscar a minha alegria de servir a Jesus. As provas não vão ofuscar a minha alegria de servir a Jesus. Paulo está dizendo o seguinte: eu olho para as circunstâncias, oh glória, não com desânimo, oh aleluia, não com tristeza, oh glória, mas eu olho para a circunstância com alegria, porque isso não me impede de servir a Jesus. A verdade é que tem muitos cristãos que são cristãos de circunstâncias. Se tudo está bem, 1000 maravilhas, né? Se tudo está bem, ele vem para a casa do Senhor, canta que é um passarinho.
Canta que é um sabiá. Está tudo bem, as circunstâncias estão favoráveis, né? A água está seguindo o fluxo, o rio está seguindo o fluxo, e na minha vida está tudo uma maravilha. Mas a partir do momento que as circunstâncias começam a sufocar, que as circunstâncias começam a criar em nós algumas crises de ansiedade, que as circunstâncias vai nos deixando sufocado, aí o que acontece? Nós queremos abandonar o barco, nós queremos correr, nós queremos parar de correr essa milícia, nós queremos parar de prosseguir por esse caminho, nós queremos retroceder, porque nós somos cristãos de circunstância. Se tudo está bem, está mil maravilha. Se tudo está bem, o barco que sai. Agora, se as coisas ficam ruins, nós queremos abandonar, nós queremos correr, nós queremos desistir. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, tudo isso que veio sobre mim, tudo isso que sobreveio à minha vida não me atrapalhou em nada, e antes o progresso do Evangelho foi alcançado, o Evangelho prosseguiu, oh glória, porque Paulo não é prisioneiro da circunstância, Paulo é prisioneiro de Cristo Jesus. Entenda isso? Paulo não olhou para Cristo através das circunstâncias, oh glória, mas ele olhou para as suas circunstâncias através de Cristo, oh glória. Cristo é maior do que a circunstância, Cristo é maior do que a provação, Cristo é maior do que a labuta diária, Cristo é maior do que qualquer prova que veio sobre a minha vida. Então Paulo está nos ensinando que tudo que veio sobre ele serviu de progresso para o avanço do Evangelho. Irmãos, Paulo foi abandonado pelos seus amigos. Paulo ficou um período costurando tenda. Paulo foi apedrejado em Listra, achado à beira do caminho, quase morto. Mas quem disse que ele desistia? Quem disse que ele voltava para trás? Paulo, quando está escrevendo a carta aos Filipenses, Paulo está na prisão pretoriana de Roma, a prisão mais terrível que existia naquela época, uma cela úmida, escura, mas ele estava lá escrevendo para os irmãos e dizendo: não se preocupe se eu estou aprisionado por Roma, antes eu sou prisioneiro de Cristo. Antes eu sou prisioneiro de Cristo. Não vos preocupe se eu passei por provações. Não vos preocupe se eu estou perto do meu martírio. Tudo isso serviu para o avanço do Evangelho. Não deixe a circunstância roubar a sua alegria de servir a Jesus de Nazaré. Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo número 28, sabemos que todas as coisas cooperam, para quê, Paulo? Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo ao seu propósito. Eu sei que vai gerar um pouquinho de desconforto dizer isso para você, mas é preciso pontuar. Você precisa enxergar diante da provação que nós enfrentamos, que você enfrenta, o propósito estabelecido por Deus. Você precisa enxergar diante desse problema, diante dessa provação, porque tudo tem um propósito de Deus. Só que nós queremos viver o imediatismo de Deus já. Nós queremos viver as bênçãos de Deus já. Nós queremos ver os propósitos de Deus já. Mas ninguém quer correr o caminho até chegar ao propósito e a bênção que Deus tem para nós. Então Paulo está dizendo: não deixe a circunstância roubar a sua alegria.
A verdade é que quando as coisas correm não do jeito que nós queremos, correm não de acordo com o que nós propositamos, nós ficamos tristes. É natural, nós somos seres humanos, somos limitados, cheios de falhas. E quando as coisas não correm como nós queremos, nós ficamos tristes. Quando as coisas não fluem da maneira que nós imaginávamos, nós nos entristecemos. Mas deixa eu dizer isso para você, para gerar algo dentro do seu coração. Não deixe essa circunstância desfavorável roubar a sua alegria de servir a Jesus. Aleluia! Por isso que Tiago vai dizer lá na sua epístola, no capítulo 1, versículo número 2, na iniciativa, ele já vai dizer para os irmãos: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, ou de grande alegria, passardes por várias provações. Tiago, quando está falando por várias provações, ou variadas provações, é como se fosse uma túnica cheia de cores, né? Na verdade, a vida do crente é assim, né, irmão? Nós vencemos uma prova aqui na esquina, parece que tem outra nos esperando. Nós conquistamos uma vitória aqui, parece que lá na esquina tem outra esperando nós. Mas o Tiago está dizendo para nós também: irmãos, tende por motivo de grande alegria vocês passardes por provações. Porque não podemos deixar as provações e as circunstâncias roubar a nossa alegria de estar dentro dessa casa para adorar ao nome de Jesus. Ele é maior do que a prova que você enfrenta. Ele é maior do que a circunstância desfavorável que você está vivendo. Ele é o motivo da nossa alegria de estarmos dentro dessa casa e adorar ao seu santo e bendito nome. Não deixe as circunstâncias roubar a alegria de você servir a Jesus. Sirva ao Jesus com alegria, com entusiasmo. Amém, irmãos? Amém. Com alegria. Cante com alegria. Ore com alegria. Pregue com alegria. Oh, glória. Faça a obra do Senhor com alegria. Está doendo, Felipe, mas vai fazendo, oh, glória. Está machucando, mas vai cantando mesmo machucado. Está doendo, mas vai pregando mesmo doendo. Está doendo, está machucando, mas vai fazendo a obra do Senhor, mesmo com feridas. Porque isso não pode roubar a nossa alegria de servir a Jesus. Quantas vezes nós subimos no púlpito para pregar, né, meu pai? Com o coração ferido, com o coração machucado, diante da nossa limitação. Somos seres humanos, mas nós temos que entender, diante dessa circunstância desfavorável, nós temos um Cristo. Nós temos um Cristo. Nós temos o nosso Senhor Jesus. Ele é o que nos motiva a estar aqui, meu glória. Eu passei a noite em claro com a Sara, irmãos. Crise de enxaqueca não é fácil. Vim na escola dominical, cheguei até mais atrasado, preocupado, porque ela ficou em casa. Aí deu aquele problema na energia, eu saí daqui, era 11h30 quase. Cheguei, ela estava deitada ainda. Passou a tarde deitada ainda. Vim para cá, a esposa está lá doente, mas eu vim. Porque eu não posso ser preso às circunstâncias. Amo a minha esposa, mas eu não posso ser preso à circunstância. O que me motiva é estar na casa do Senhor. O que me motiva é estar na presença do Senhor. O que me motiva é estar adorando a Jesus, independente da circunstância desfavorável que eu estou vivendo. Eu adoro, não porque Ele que pode resolver os meus problemas, mas eu adoro porque Ele é o Senhor da minha alma. Glória a Deus. Ele é o Senhor da minha alma. Então Paulo está dizendo: não deixe as circunstâncias roubar a sua alegria de servir a Jesus.
Aí você vai dizer, Felipe, mas você não sabe a prova que eu estou enfrentando. Você não sabe a luta que eu estou passando. Não sei, ele sabe. Mas ele veja também o seu esforço de estar aqui, adorando ao nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não, irmão Fátima, às vezes doendo, às vezes machucado, às vezes debaixo de remédio. A gente vem adorar a Jesus. Os meninos, as meninas que estão aqui no sul, às vezes dando tudo errado. Só Jesus, agora acho que vai dar certo. Às vezes dando tudo errado, mas nós estamos aqui. Porque o que nos motiva é adorar o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou falar isso até te incomodar, irmão. O que nos motiva estar aqui é adorar o nome de Jesus. Entenda uma coisa, esse ambiente aqui está montado, esse ambiente está preparado, tudo aqui foi organizado, para quê? Para nós apresentarmos um culto de adoração ao nosso Senhor. Eu vou dizer isso, talvez alguém pode até ficar bravo comigo, mas escuta, Jesus nesse momento não está interessado na prova que você está passando. Jesus nesse momento não quer saber o que você enfrentou durante o dia. Jesus nessa ocasião, ele quer saber o seu culto. Ai, mas você não deu glória a Deus. Jesus, ele quer saber o que você trouxe para esse ambiente nessa noite. Jesus, ele quer saber o que você trouxe da sua casa para entregar a ele nessa noite. Não deixe a circunstância ofuscar a sua alegria de servir a Jesus e de adorar a Jesus. Não deixe a prova ofuscar a sua alegria de adorar a Jesus. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Não deixe a circunstância roubar a sua alegria de servir a Jesus. Segundo o ladrão que quer roubar a alegria de nós servirmos a Jesus, as pessoas, infelizmente, as pessoas muitas vezes roubam a nossa alegria de servir e adorar a Jesus. Muitas vezes a esposa vem e o marido ficou em casa. Muitas vezes o marido vem e a esposa ficou em casa. Muitas vezes está aqui, mas o filho está lá não sei aonde. Às vezes as pessoas querem roubar a nossa alegria de servir a Jesus. Às vezes com palavras disseminadas. Às vezes com palavras que querem atingir a nossa alegria de servir a Jesus. Às vezes nós íamos para essa casa, o filho ficou lá, né? Às vezes até dentro do nosso relacionamento. Eu estou falando aqui no estudo de ensino. Na última terça-feira eu falei que no estudo de ensino, né? Você não veio, você perdeu. Mas às vezes o nosso relacionamento religioso dentro dessa casa muitas vezes não é dirigido pela palavra de Deus. E muitas vezes nós soltamos palavras ao vento que vai ferir algumas pessoas, que vai magoar algumas pessoas. E essa palavra muitas vezes não bem colocada fere o coração de alguém. E isso pode roubar a alegria de vir para a casa do Senhor adorar o nome de Jesus. Mas não deixe as pessoas roubar a sua alegria de servir ao Senhor. Sempre quando eu ministro essa palavra eu faço uma brincadeira. Na verdade nós somos o sal da terra e a luz do mundo, né? Só que às vezes tem crente que está com a luz meio apagada, irmão. É normal. Às vezes tem crente que o sal está meio amargo demais, né? E às vezes solta palavras que vêm ferir o coração de alguém. Mas Paulo, aqui na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo número 2, Paulo está orientando aos irmãos, porque existia uma briga, uma rixa entre duas diaconisas, chamada Evódia e Assíntique. E Paulo está dizendo para elas o seguinte: completai a minha alegria.
Oh, glória. De modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, oh glória, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando uns maior ou um superior aos outros. Completai a minha alegria, Paulo está dizendo. Tendo vocês o mesmo pensamento, tendo união de alma, oh glória, mesmo sentimento, nada fazendo por partidarismo ou por vanglória, oh glória, mas sempre considerando os outros superiores a si mesmo. Você tem que entender que aqui não há ninguém melhor e maior do que ninguém. Somos todos servos e servos da orelha furada, obedientes ao nosso Senhor. Então nós não podemos fazer nada por vanglória, nada por partidarismo. Eu quero alegrar fulano de tal, eu quero alegrar ciclano. Não, aqui nós devemos considerar, oh glória, os outros superior a si mesmo. Não deixe as pessoas roubar a sua alegria de servir a Jesus. Mas foi uma palavra que feriu meu coração. Deixa eu dizer, isso aqui vai doer, mas é para você entender. Jesus não quer saber de quem falou. Jesus não quer saber a palavra que foi falada. Jesus está esperando você apresentar o seu culto de adoração a Ele. Não deixe as pessoas roubar a sua alegria de servir a Jesus. Mas e se fulana não me cumprimentou? Mas tu viu um cicrano, nem olhou na minha cara. Irmão, te preocupa em apresentar um culto de adoração a Jesus. Qual é a dificuldade que nós temos de colocar isso na nossa mente, na tábua do nosso coração? Não deixe as pessoas roubar a sua alegria de adorar a Jesus. Não deixe as pessoas roubar a sua alegria de servir a Jesus. Ah, mas eu não vou porque fulano não vai com a minha cara. E eu estou lá me lixando, irmão. Eu vim aqui para adorar ao nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Desculpe, irmão. Desculpe. Mas entenda. Não deixe as pessoas roubar a sua alegria de servir Jesus. Ah, mas estão falando mal de mim. Que fale, irmão. Mas estão murmurando de mim. Que murmura, irmão. Não foi Ele que morreu na cruz por mim? Não foi Ele que derramou o sangue no madeiro por mim? Ah, isso era para você dar glória a Deus, irmão. Não foi Ele que se entregou voluntariamente na cruz, no meio, para o perdão dos meus pecados. Independente das pessoas, eu adoro a Jesus. Independente do que falam, eu adoro a Jesus. Independente do que estão criticando, eu adoro a Jesus. Por favor, não deixe as pessoas roubar a sua alegria de servir a Jesus. Eu estou sentindo uma graça do céu sobre nós aqui nessa noite. Eu sinto uma graça do céu sobre nós aqui nessa noite. Não deixe a circunstância roubar a sua alegria de adorar a Jesus e de servir a Jesus. Não deixe as pessoas roubar a sua alegria de adorar e servir a Jesus. Adore com toda a sua alma. Adore com toda a sua força. Adore com tudo que você tem. Glória.
Não deixe esses ladrões roubarem a sua alegria de servir a Jesus. Independente da prova, eu adoro a Jesus. Independente da circunstância, eu adoro a Jesus. Independente da circunstância, eu adoro a Jesus. Eu vou falar para você, minha gente. Independente da prova, eu adoro a Jesus. Independente da luta diária, eu adoro a Jesus. Independente da crise que está na minha casa, eu adoro a Jesus. Independente do problema que está no meu lar, eu adoro a Jesus. Eu não sei você, mas eu estou todo arrepiado aqui. Eu não sei você, mas eu sinto uma graça do céu aqui. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Vamos caminhar mais um pouquinho? Independente da circunstância, adore a Jesus. Independente das pessoas, adore a Jesus. Terceiro, ladrão que quer roubar a nossa alegria de servir a Jesus. As coisas querem roubar a nossa alegria de servir a Jesus. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 7, versículo 8, eu não vou ler, mas Paulo vai considerar tudo como perda por Jesus. Glória. Paulo não está preso nas coisas. Tudo ele considera perda por Jesus. Paulo foi ensinado por um homem chamado Gamaliel. Paulo estava numa escola, no Sinédrio. Tinha tudo para ser um grande homem influente dentro do farisaísmo. Mas ele teve um encontro com Cristo Jesus no Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E esse encontro fez ele cair na realidade. Esse encontro fez ele cair em si, ó glória. E ele considerou tudo como perda por causa de Jesus. Ele considerou o seu período dentro da escola dos fariseus como perda diante de Jesus. Ele escolheu como perda toda a sua posição dentro do Sinédrio por causa de Jesus. Ele esqueceu, ou melhor dizendo, ele deixou tudo por causa de Jesus. As coisas é um ladrão que quer roubar a nossa alegria de servir a Jesus. As coisas eu pontuo aqui como um desejo pelas coisas materiais que querem roubar a nossa alegria de servir a Jesus. Conta-se a história, e eu caminho para o final. Se não um dos maiores presidentes dos Estados Unidos da América, senhor Abraham Lincoln. Certa vez ele estava caminhando com seus 2 filhos, um em cada mão, e passou alguém por ele, e os 2 filhos estavam chorando, gritando, berrando, porque eles queriam aquilo que Abraham Lincoln tinha. Aquele homem indagou o senhor Lincoln e disse: por que os teus 2 filhos choram? O Lincoln vai dizer: eles querem 2 nozes cada um, só que eu tenho 3. Esse é o erro da humanidade. Sempre quer mais. Sempre quer mais. Entenda, não é pecado você adquirir, você possuir, você ter. Isso não é pecado. Pecado se torna a partir do momento que essas coisas começam a ofuscar a sua alegria de servir a Jesus. O momento errado é a partir do momento que essas coisas começam a satisfazer mais o seu coração do que a alegria de servir a Jesus. E o Lincoln disse:
o erro da humanidade. Eles sempre querem mais. Mas Paulo está dando um ensinamento para nós. Eu não vou deixar as coisas roubar a minha alegria de servir a Jesus. As coisas deste mundo nunca vão fazer você feliz. As coisas materiais nunca vão trazer felicidade ao seu coração. É uma alegria momentânea. Aquele momento que você conquistou algo tão desejado, almejado, sonhado. Mas você vai perceber, homem é assim, né? Ele tem um carro, né? O carro que ele queria. Meu Deus, conquistei. Passa-se 5 anos, é muito, né? O homem acho que é menos. Passa 1 ano, já enjoou do carro. Não é assim? Passa 2 anos, já está vendo para trocar o carro. Todo homem é assim. Eu estou com o meu ali 2 anos, eu estou querendo trocar. Todo homem é assim, meu irmão. O desejo de ter, né? O desejo de possuir, não é pecado você ter. O pecado, o erro se torna a partir do momento que essas coisas começam a sufocar a sua alegria de servir a Jesus e de estar nessa casa. O desejo de possuir, de ter. E Jesus nos advertiu sobre nós juntarmos tesouro nessa terra. Jesus disse, e Ele nos ensinou a acumular tesouro aonde? No céu. Se nós juntarmos ou acumularmos tesouro no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, ali está o seu coração. Aleluia. É aquela famosa frase, né? Se Deus me der um carro, eu vou dar carona para os irmãos na hora que estiver chovendo. Começou a chover. Lá vem irmãozinho. Vai, irmão, dá uma carona. Dá uma carona, mas cuidado, não vai sujar o banco, né? Não vai sujar o tapete. Não vigia. Mas o desejo do teu coração era para que Deus te desse e você abençoasse os irmãos que não têm. Né? Não deixe essas coisas roubar a sua alegria de servir a Jesus. E olha Paulo dizendo no capítulo 4, versículo 11: digo isto não por causa da pobreza. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Seja de a pé, não perca a alegria de adorar a Jesus. Seja de bicicleta, não perca a alegria de adorar a Jesus. Vamos voltar um tempo mais atrás. Seja de carroça, não deixe de roubar, não deixe as coisas roubar a sua alegria de servir a Jesus. Você há de convir comigo, irmão. Parece que quando ninguém tinha carro, o povo era mais crente. Parece que ninguém tinha carro, o povo era mais crente. Glória a Deus, Deus abençoa o seu povo. Hoje todo mundo tem um carro. Tem casa que tem 2, tem 3 carros. Que bênção. Mas não deixe essas coisas roubar a sua alegria. Não deixe essas coisas sufocar a sua alegria de servir a Jesus. Paulo está dizendo não por causa da pobreza, mas eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Por quê? Não é a circunstância que vai roubar a minha alegria, não é as pessoas que vão roubar a alegria, não é as coisas que vão roubar a alegria de servir a Jesus vai além da circunstância, vai além das pessoas, vai além das coisas. A minha alegria ninguém vai roubar. Glória a Deus. Aleluia. Para finalizar, quarto ladrão que quer roubar a alegria de muitos cristãos de servir e de adorar a Jesus: pré ou preocupação. Preocupação.
já está ocupado antecipadamente. A preocupação ou a preocupação rouba a alegria de muitos cristãos em adorar a Jesus. Tem gente que está olhando para o relógio, que hora que está lá vendo ali? Vou te usar, 10? Tá bom, né? Tem hora que está... Né? Minutinho de jantar, tá. Ó, é 9 para as 9. Tem gente que já está olhando 9 para as 9 de domingo, pensando o que vai fazer na segunda. Tem gente que já é 9 horas e está pensando o que eu vou fazer amanhã à tarde. Para de se preocupar. Eita glória. Para de se preocupar. Aí se o culto passa do horário, Deus me livre. Passou das 9, Jesus amado. O pastor não vigiou. Passou das 9, cantaram demais. Passou das 9, deram oportunidade para quem não era para dar. Para de se preocupar, irmão. Paulo está dizendo, não deixe a preocupação roubar a sua alegria. Lá no versículo número 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eita glória. O que é que te preocupa, irmão? É a circunstância? O que é que te preocupa? São as pessoas. O que é que te preocupa? São as coisas. Não deixe a preocupação roubar a sua alegria. Qual é a preocupação de alguém que já está com as suas cãs brancas? Eu vou acabar a minha vida sozinho? O medo da solidão. Qual é a preocupação dos nossos jovens? Que faculdade que eu vou ingressar? Qual é a preocupação dos nossos jovens hoje em dia também? Quem vai ser o meu crush? Qual é a preocupação dos nossos jovens também? O que vai cair na matéria da prova de amanhã? Preocupação, né? Qual é a preocupação de alguém que faça o ofício de mecânica? Tem mecânico aqui? Eu preciso dar volta naquele golzinho que está lá me incomodando, né? Venho para o culto preocupado, irmão. Para de se preocupar. Não deixe a preocupação roubar a sua alegria de servir a Jesus. Esse ambiente, eu sinto graça para falar isso aqui. Esse ambiente é tão profético, é tão sobrenatural, que você não percebeu que a preocupação está roubando a sua alegria de adorar a Jesus. Glória a Deus. Porque não estão ansiosos com coisa alguma. É a doença do século. Está atingindo os nossos adolescentes, os nossos jovens, né? Até os nossos irmãos e irmãs. Crise de ansiedade. É algo terrível. Crise de ansiedade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 85% das pessoas que entram no pronto-socorro sofrem de estresse. Estresse é preocupação. Sofrem de ansiedade, de angústia. A palavra ansiedade, na etimologia da palavra, é estrangulamento. Você já viu alguém com crise de ansiedade? Perde o ar, fica sufocado, não consegue respirar. Isso se chama preocupação. Só que a palavra para mim e para você que nessa noite eu sinto graça para liberar. Para de se preocupar com o seu amanhã. No seu amanhã eu estou. Viva o hoje. Adore hoje. Cante hoje. Exalte hoje. Louve com alegria hoje. Quatro ladrões que querem roubar a nossa alegria de servir a Jesus e de adorar a Jesus. Circunstâncias. Não deixe as circunstâncias roubar a sua alegria de servir a Jesus. Pessoas. Não deixe as pessoas roubar a sua alegria de servir a Jesus.
Terceiro, as coisas. Não deixe possuir, sufocar a sua alegria de servir a Jesus. Quarto, preocupação. Por que estáis tão ansiosos com coisa alguma? Antes, Paulo falando no versículo 6, as vossas orações, ou as vossas súplicas sejam conhecidas diante de Deus. Está preocupado, irmão? Está aqui o segredo. Vai orar. Está preocupado, irmão? Deposita no altar. Foi o que Pedro disse, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, preocupação, angústia, estresse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Hoje eu estou preocupado, hoje eu estou ansioso, hoje eu estou estressado, mas no meu amanhã ele está. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Oh, glória a Deus. Eu concluo. Abacuque deu o maior ensinamento para nós que gostamos de viver preocupados. E muitas vezes essa preocupação quer roubar a nossa alegria de servir e de adorar a Jesus. Abacuque vai dizer no capítulo 3, versículo 17: ainda que a figueira não floresça. Ele precisava da figueira, mas ele disse: ainda que ela não floresça, ainda que não haja fruto na vide. Ele precisava do fruto da vide, mas ele disse: ainda que não haja fruto na vide. O produto da oliveira minta, não dá no seu período correto. Ainda que o produto da oliveira não venha no seu período correto. Ele continua. Se você não dá glória a Deus, irmão, já fizeram até figurinha aí. Se você não dá glória a Deus, eu te acho muito estranho. E os campos não produzam mantimento. Aquilo que é para a terra produzir, não vai produzir ainda. Olha o que Abacuque está dizendo. As ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, e nos currais não haja gado. Sabe o que Abacuque está dizendo? Ainda que aquilo que eu tenho seja roubado. Se você não dá glória a Deus. Ainda que aquilo que eu tenha seja roubado. Mas ele conclui: todavia, oh glória, eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que aquilo que eu tenha seja roubado, ainda que o campo não produza, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que a figueira não floresça, ainda que aquilo que eu tenha seja roubado, eu me alegro, eu exulto no Deus da minha salvação. Fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Glória. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Não deixe a circunstância roubar a sua alegria. Não deixe as pessoas roubar a sua alegria. Não deixe as coisas materiais roubar a sua alegria. E não deixe a preocupação roubar a sua alegria de servir a Jesus. Eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque está dando tudo errado, não tem problema. Abacuque está dando tudo errado, não tem problema. Abacuque, aquilo que você tinha dentro do aprisco roubaram, não tem problema. Abacuque, a figueira não floresceu, não tem problema. Abacuque, a oliveira mentiu, não produziu na estação que era para produzir,
Não tem problema, porque eu exulto no Deus da minha salvação, eu me alegro no Deus da minha salvação. Não tem circunstância que vai roubar a minha alegria, não tem pessoas que vai roubar a minha alegria, não tem coisas que vai roubar a minha alegria, não tem preocupação que vai roubar a minha alegria. O conjunto vai louvar. Enquanto o conjunto louva, você adore ao nome de Jesus.